noite a todos, é uma grata satisfação estar aqui mais um programa da nossa série. Esse trabalho assim estimulante, um desafio intelectual, né, desse P&D da ANEEL CPFL, que está sendo desenvolvido com apoio do GESEL e da Roland Berger. Hoje é um tema muito importante, relevante, cativante, que é a questão da economia de baixo carbono, que tem a ver com os impactos ambientais de uma sociedade moderna, que precisa de muita energia, mas que, ao mesmo tempo, está poluindo muito. Então, é um paradoxo aí que a humanidade está vencendo, está enfrentando, né? É importante frisar de que esse tema é um módulo do P&D e, para cada módulo, nós convidamos um especialista de renome internacional. A nossa equipe, a equipe do projeto CPFL, GESEL, Roland Berger, desenvolve estudos previamente, gera um documento, né, de reflexão, trazemos os especialistas, realizamos um workshop, em seguida escrevemos um relatório bastante consistente, que de certa maneira ajuda a própria CPFL a olhar essa cidade do futuro nesses diferentes temas que nós estamos abordando. Então, a metodologia é bastante interessante, quer dizer, nós da universidade vemos essa metodologia assim, algo bastante inovador, tá? E hoje, para esse tema, nós contamos com a presença de um professor catedrático de uma universidade que tem uma representação muito importante para o desenvolvimento intelectual e cultural do Brasil, que é a Universidade de Coimbra, fundada em 1300 e picos, num lugar maravilhoso, e que foi o berço da cultura brasileira, na medida em que nós só tivemos o primeiro curso superior em 1827, né, que conseguimos, com a nossa independência, a Portugal, conseguir montar o primeiro curso superior. Então, até aquela data, toda a intelectualidade brasileira, toda a cultura brasileira dependia muito da Universidade de Coimbra, né? Por isso que sempre que vocês forem a Portugal, é quase que obrigatório visitar a Universidade de Coimbra, que é um sítio extremamente belo, acima de tudo, né? E graças a essa parceria que nós temos, né, de longa data com a Universidade de Coimbra, nós hoje temos aqui o professor Antônio Martins, que é catedrático, foi vice-reitor dessa universidade, dirige um centro de investigação que é o INESC e é um dos coordenadores de um programa que as universidades de Portugal, na qual Coimbra tem uma posição de destaque, com o MIT, que é um programa sobre sustentabilidade, tá? Então, é com base nesse conhecimento que nós hoje aqui teremos um café filosófico e, para tanto, eu chamo o professor Antônio Martins para o nosso cafezinho filosófico. Prazer. Bem-vindo aqui Muito obrigado. A terrinha, a terrona, né? Por favor, sim, professor. Bom, professor, o tema é um tema assim que vamos chamar assim, é um tema extremamente preocupante, né? Porque coloca assim, quase que a sobrevivência da humanidade a longo prazo, né? Mas para que a gente possa assim, fazer uma análise, uma discussão bastante produtiva, talvez a primeira pergunta que eu gostaria de fazer à sua pessoa é uma definição do que é economia de baixo carbono. E aí, a partir da definição, a gente tem esse pano de fundo conceitual e aí nós vamos avançando em algumas outras questões, como a discussão a nível internacional, a posição dos países, esse paradigma de precisar de energia, né, e não ter fontes, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço à sua pessoa é essa: o que é? Como é que a gente pode definir, né, economia de baixo carbono?
uma definição, a definição de uma definição determina que ela pudesse ser feita numa frase, coisa que neste caso particular não é possível fazer. Porque é preciso dar um pouco de contexto e digamos, procurar ajudar a esclarecer um pouco esse conceito de uma maneira mais informada. Então, para isso é preciso perceber porque é que baixo carbono é um objetivo. É um objetivo fundamentalmente porque hoje em dia é basicamente certo, já quase não há quem se mobilize para controverter a propósito desse tema. É quase certo que as alterações climáticas que resultam de um aquecimento gradual, lento, mas inexorável, tal como tem vindo a acontecer nos últimos tempos, global do planeta, resulta, em boa medida, da emissão de gases de efeito de estufa, maioritariamente devido às emissões de dióxido de carbono. E na medida em que as emissões de dióxido de carbono que são responsáveis, ou cujo ritmo muito mais acelerado do que antes da Revolução Industrial, tudo indica que é responsável digamos assim, pelo registro desta tendência para o aquecimento, que tem consequências que, enfim, de que todos já ouvimos falar, porque este tema é um tema muito, enfim, tratado nos mídia e, portanto, é hoje muito conhecido, que a tendência para o aquecimento global se traduz em alterações climáticas com muitas consequências negativas para muitos aspectos da própria vida das pessoas, mas também, e não menos importante, do funcionamento da economia, em termos gerais. Portanto, dizia eu que este aumento da concentração de CO2, do dióxido de carbono, resulta fundamentalmente da atividade do homem, da atividade económica, porque como a energia é ubíqua a toda a economia, não há atividade económica que possa desenvolver-se sem alguma utilização de energia, e na medida em que com a Revolução Industrial foi possível acelerar muito o desenvolvimento económico porque se utilizaram energias, ou se utilizou energia baseada em recursos de natureza fóssil, começou pelo carvão e depois pelo petróleo e finalmente o gás natural, que se tem usado muito abundantemente nas últimas décadas. O desenvolvimento económico foi possível com o ritmo a que tem sido verificado por causa da disponibilidade dos recursos fósseis. E na medida em que esta aceleração, digamos assim, das emissões de CO2 se traduz nestes fenómenos negativos, a conclusão a que se tem chegado é que é necessário fazer alguma coisa para garantir que a atividade económica se desenvolve progressivamente com menos quantidade de emissões, se quisermos definir isto de uma maneira mais numérica, menor quantidade de emissões por cada unidade de produto económico, não é? Portanto, as economias devem procurar produzir, ou devemos procurar que as economias produzam riqueza com uma menor quantidade de emissões. E, portanto, eu diria que a justificação para esta designação, que, enfim, passou a estar mais ou menos no vocabulário comum, mais do que na moda, é no vocabulário comum, porque a moda eu diria que a moda é uma expressão lúdica e esta é uma expressão de preocupação, não é? É uma preocupação latente, muito, muito grande, que a humanidade tem manifestado aos mais diversos níveis em fóruns internacionais dos mais diversos, mas tem entrado no vocabulário comum. Hoje em dia, digamos, falar em economias de baixo carbono é uma coisa que já começou a entrar digamos assim, na categoria dos lugares comuns, se quisermos, não é? Portanto, a economia de baixo carbono é uma espécie é uma formulação que traduz uma espécie de um objetivo global, se quisermos, aquilo que podemos chamar um meta-objetivo, que depois, desconstruído, se traduz num conjunto muito vasto de modos de intervenção para conseguir atingir esse meta-objetivo. É um meta-objetivo que se traduz de uma maneira muito simples. É preciso diminuir o ritmo das emissões de
gases responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Tá, então eu vou aproveitar essa sua definição bastante completa e retomar um pouco o que o senhor falou com relação à Revolução Industrial. Né? Quer dizer, na sua definição, a partir da Revolução Industrial, com a introdução das máquinas, da industrialização, né, o homem consegue ganhar produtividade, né, em função do uso dessas máquinas, e essas máquinas são totalmente dependentes do uso de insumos fósseis, carvão e petróleo. Exato. E é justamente o aumento da produção que nos leva para a idade moderna, para esse padrão de vida de tanto conforto, faz com que você tenha uma emissão crescente de CO2 que leva ao aquecimento global e que coloca em risco a nossa humanidade no longo prazo. Sim, exato, é exatamente isso. E digamos que eu talvez aproveitasse para mais do que esclarecer, é mais transmitir-vos a minha opinião sobre a forma como algumas vezes estas questões são referidas, principalmente pelos mídia mais soft, né? mais cor-de-rosa ou mais ligeiros, mas às vezes a comunidade científica também se deixa seduzir um pouco por algumas imprecisões de linguagem. Eu diria que não se trata, ao contrário do que temos ouvido muitas vezes dizer, não se trata de salvar o planeta. Não é? O planeta vive muito bem sem nós, como viveu muito bem sem nós até o homem aparecer, e os equilíbrios e os ecossistemas e tudo mais encontrarão novos pontos de funcionamento, mesmo que a humanidade deixe de existir. Portanto, eu diria que a nossa preocupação não é uma preocupação filantrópica. Nós não estamos aqui preocupados em salvar o planeta, estamos preocupados em salvar-nos a nós próprios, basicamente. E, portanto, eu diria que é uma manifestação mais ou menos compreensível, mesmo usando as teorias do gene egoísta, do Dawkins, que os genes lutam pela sua eternidade, pela sua replicação incessante, através dos seus hospedeiros, que são os organismos, das criaturas vivas. E, portanto, eu diria que nós o que estamos à procura de fazer, combatendo as emissões ou as causas que levam ao aumento das emissões, o que estamos a procurar fazer é garantir a sobrevivência da espécie. Embora, quando se fala com biólogos, sobretudo com geneticistas, de facto, a sobrevivência das espécies é um conceito muito pouco preciso, porque, de facto, o que interessa verdadeiramente, quando se desconstrói esse conceito, é a ambição de eternidade dos genes, não é? Portanto, os genes fazem com que as espécies lutem pela sua sobrevivência, porque é indiretamente a forma dos genes se propagarem e se manterem, e se replicarem. Em todo caso, eu estou a fazer uma incursão por uma ciência que não é minha, mas vem a propósito de esclarecer estas questões. Quer dizer, de facto, o que nós, humanidade, que se habituou, pelo menos uma parte substancial da humanidade, não é? A viver com um certo nível de conforto e um padrão, vamos chamar-lhe um padrão de consumo que nos satisfaz, não é? E, digamos, o consumo de bens e serviços é basicamente a razão de ser da economia. Nós fazemos funcionar a economia porque é para nosso próprio conforto que procuramos ter alguns bens que nos proporcionam conforto ou que nos proporcionam serviços que aumentam o nosso bem-estar, não é? E o nosso bem-estar não é só um bem-estar lúdico, também é um bem-estar de preservação da saúde, por exemplo, ou de aumento da educação para termos capacidade de fruição mais intensa de tudo o que nos rodeia, não é? Da cultura que nós próprios fomos construindo, das informações que a natureza nos vai dando e que nós temos prazer em desfrutar. E, portanto, a economia, no essencial, eu diria que é um veículo para aumentar o nosso bem-estar e a nossa capacidade de fruir o nosso próprio estado de seres viventes, não é? E, portanto, procurar garantir que o carvão, nomeadamente os ingleses, que foram os pioneiros da Revolução Industrial, começaram a usar nas primeiras máquinas que usaram o vapor para produzirem automatismos para a produção industrial, nomeadamente,
Curiosamente, lembro-me do fenómeno do ludismo, não é? Havia muita indústria de mão de obra intensiva que começou a progressivamente substituir a mão de obra por máquinas, e os primeiros operários, na altura, revoltaram-se contra as máquinas. O ludismo foi da destruição de algumas máquinas. Mas, de facto, essa introdução das máquinas movidas a vapor, que era criado em caldeiras onde se produzia o calor através da queima do carvão, em primeiro lugar da biomassa e depois do carvão, e à medida que as coisas foram evoluindo e o aperfeiçoamento tecnológico se foi dando, ele próprio viável, porque se começou a introduzir o automatismo baseado na utilização de combustíveis fósseis. Portanto, os combustíveis fósseis, se olharmos para isto desta forma, é mais ou menos fascinante. A introdução do combustível fóssil como um ingrediente fundamental do funcionamento da economia autoacelerou-se, portanto, autorreproduziu-se na perspectiva de que permitiu o avanço tecnológico, e o avanço tecnológico requereu o crescimento do insumo de fósseis, de combustíveis fósseis. Né? Portanto, à medida que a economia crescia, ela crescia porque havia mais inovação tecnológica que era introduzida, o aumento da produção para servir uma potência crescente do consumo, e essa necessidade levou, digamos, a necessidade aguça ao engenho, como se costuma dizer, não é? Essa necessidade levou à própria introdução acelerada de mais inovação e mais inovação, que requeria mais e mais utilização de combustíveis fósseis, não é? Tá. Agora, pela sua linha de argumentação, né, nós possivelmente, eu vou lhe apresentar aqui o que eu diria quase que um dilema que eu gostaria muito que o senhor explorasse, né? Quer dizer, na definição, o objetivo que a humanidade tem, o grande desafio da humanidade é aumentar a produtividade do PIB em relação ao uso de energia, a fim de que as emissões de CO2 diminuam na sua relação com o PIB, vamos simplificar assim, né? O problema é que, desde a Revolução Industrial até agora, o início do século I, nós criamos um padrão de consumo, né, que está muito relacionado com uma pegada de carbono, né, assim, e relativamente elevada, tão elevada que está fazendo com que a temperatura aumente aí de uma forma acelerada, né? A questão é de que boa parte da humanidade, né, ela não usufrui desse padrão de consumo, né, e ao mesmo tempo ela é estimulada a adotar esse padrão de consumo, né? Basta ficar uma hora vendo televisão que você sai dali queimando CO2 ali à vontade, né? Quer dizer, então, como é que a gente diminuir a quantidade de CO2 com novas tecnologias? Elas são mais caras do que a tecnologia que ainda usa muito CO2. Quer dizer, como é que a gente vislumbra a solução desse problema no curto e médio prazo, na sua opinião? Quer dizer, só para dar um exemplo, quer dizer, é muito como assim, não... a China é muito poluidora, mas a China ainda tem 800 milhões de pessoas para entrar no mercado de trabalho. Entrar no mercado de trabalho 800 milhões, eu não sei quantos carros, geladeiras, televisões, né? Não, quanto de CO2 que isso vai exigir, né? Mas se eu quiser reduzir o CO2, o custo do carro é muito mais alto, né, com essas inovações. Quer dizer, como é que a gente pode vislumbrar, assim, um cenário de solução desse dilema, na sua opinião? Quando o professor Nivaldo fala em termo, curto e médio prazo, eu quase que posso afiançar que no curto prazo não tem solução. As tendências de evolução do consumo são tendências que no curto prazo são mais ou menos inexoráveis. Não é possível introduzir descontinuidades ou inflexões muito fortes, modificações muito fortes nos ritmos de crescimento num período de tempo muito curto. Não é possível isso. Tudo demonstra que não é possível. Basta olharmos, por exemplo, para o facto de haver países
dos mais desenvolvidos, que têm políticas mais ou menos consistentes de há algumas décadas a esta parte, com preocupações deste género, que têm conseguido alguns resultados positivos, mas os resultados observam-se num período de tempo longo, não é num período de tempo curto. E as medidas de política, sobretudo política energética e ambiental, que se vão desenhando e implementando, vão tendo efeitos que gradualmente se vão acumulando, há um integral de efeitos que se vai verificando, mas não introduz descontinuidades, não há disrupções na evolução destas grandes variáveis que têm a ver com o aumento global do consumo de energia. E, portanto, eu diria que a resposta em relação ao termo é, no curto prazo, não é possível. Agora, o facto de não ser possível no curto prazo, eu diria que, longe de nos fazer ficar convencidos de que não é possível fazer nada, pelo contrário, não é? A ideia é que, bem conscientes de que as intervenções que é possível fazer são intervenções cujo prazo de produção de efeitos não é pequeno, aumentam muito, eu diria, potenciam a importância da tomada de medidas. Não é? É preciso tomar medidas concretas, é preciso desenvolver programas de pesquisa que ajudem a encontrar soluções mais eficientes para os processos de conversão de energia e é preciso introduzir no mercado, no funcionamento da economia, soluções tecnológicas que aumentem a eficiência dos processos de conversão. Por exemplo, eu recordo-me que até há 2 décadas atrás, quando ainda não havia ciclos combinados para produzir energia elétrica com base em combustível fóssil, gás natural em particular, embora o ciclo combinado se possa implementar com fuel ou com outro combustível líquido ou gasoso, o que é certo é que a opção racional é utilizar gás natural para fazer funcionar os ciclos combinados. Até essa altura, a produção em ciclo de vapor, com carvão, que era a forma mais eficiente, traduzia-se em emissões de CO2 à volta dos 900 gramas de CO2 por cada kWh produzido. E o ciclo combinado permitiu que nós passássemos a ter 1 kWh térmico produzido com 400 gramas. Agora, com a evolução tecnológica dos equipamentos de ciclo combinado, já estamos nos 340, 350 gramas de CO2 por cada kWh produzido. Portanto, esse é um exemplo concreto de uma inovação tecnológica, de um progresso tecnológico que permitiu dar um passo muito importante na mitigação das emissões. Não parou as emissões, porque, em boa medida, nós ainda não encontramos uma alternativa suficientemente importante para funcionar como alternativa global ao suprimento energético da economia. Como parênteses, poderia eu referir que me lembro de quando eu era jovem, tinha 20 anos, falava-se, nessa altura a geopolítica mundial era muito diferente e havia 3 programas muito importantes nos Estados Unidos, no Japão e na ex-União Soviética de desenvolvimento de reatores nucleares de fusão. Havia um programa de pesquisa científica muito forte e estes 3 polos de desenvolvimento competiam uns com os outros para conseguirem chegar à solução do reator de fusão comercialmente viável. Como sabemos, a fusão termonuclear controlada é muito complicada porque exige simultaneamente temperaturas muito elevadas no plasma e criogenia muito forte para garantir a circulação de correntes elétricas muito fortes que permitam criar o campo magnético que permita que o plasma levite e não entre em contacto com os contentores do plasma. E, portanto, é uma solução tecnológica muito complicada. E eu lembro-me que tinha eu 20 anos, passados 40 anos, continua a dizer-se a mesma coisa, que é, daqui a 40 anos, quando eu tinha 20 anos, dizia, daqui a 40 anos é capaz de haver uma solução comercialmente viável para a fusão termonuclear. Hoje diz, daqui a 40 anos ou 50 anos, talvez haja uma solução para a fusão termonuclear controlada. E, de facto, essa poderia ser uma alternativa global, não é? Porque, em princípio, a fonte, o material que é preciso usar para a fusão termonuclear é virtualmente inesgotável.
poderia ser uma solução. Mas, na realidade, nós não temos solução global alternativa, por enquanto. A solução para diminuir as emissões de carbono é composta por um conjunto muito vasto de instrumentos de intervenção. Aí eu tinha uma observação. É preciso trabalhar em muitas frentes ao mesmo tempo. Aí quer dizer, que na verdade, pelo que o senhor está falando, a gente tem dois caminhos aparentemente paralelos que tendem a convergir. Um seria a questão da mudança do padrão de consumo, né, que implica em mudanças culturais certamente, talvez muito difíceis de serem feitas, até por conta desse padrão de consumo global ao qual nós estamos submetidos constantemente, né? E que é uma busca do bem-estar social. Eu quero ter um aparelho de ar-condicionado, eu quero ter o meu carro, etc., etc., né? Agora, o que o senhor argumentou em seguida, que a gente pode ver que seria pelo lado da oferta, né, que seriam inovações tecnológicas no sentido de que haja uma maior eficiência, né, energética e uma menor emissão de CO2. Né? Então, a gente teria, assim, o padrão de consumo é pelo lado da demanda, controles pelo lado da demanda. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem o Procel, equipamentos de bens de consumo, né, que são mais eficientes. Eu sou estimulado a comprar esse padrão, ou carro elétrico, etc. Mas, obviamente, o desenvolvimento tecnológico pelo lado da oferta nos parece que seja algo também determinante, não? Eu diria que a importância relativa é muito diferente. Tal como hoje se nos apresenta a tecnologia, tal como está desenvolvida na conversão de energia primária fóssil em eletricidade, digamos, nunca se pode dizer que os avanços tecnológicos estão mais ou menos saturados. É muito perigoso dizer isso. O Niels Bohr dizia que depois da descoberta da estrutura do átomo já não havia mais investigação em física. Ele estava rotundamente enganado. Mas, em todo caso, eu poderia dizer que, hoje em dia, o potencial que se identifica como mais importante para a mitigação das emissões é do lado da demanda. Todas as projeções que se fazem, nomeadamente pela Agência Internacional de Energia, indicam que a eficiência energética do lado da demanda é determinante para a diminuição das emissões. Do lado da oferta, quando falamos da oferta que emite CO2, o progresso tecnológico continua a fazer-se, continua-se a fazer pesquisa e vai seguramente continuar a haver efeitos positivos na diminuição das emissões por conta da produção baseada em queima de combustíveis fósseis, na conversão em eletricidade. Mas, e mesmo nos processos de queima direta, quando esta energia fóssil é a energia final. Agora, de facto, é do lado da demanda que o potencial está. Há estudos muito interessantes, aliás, há projeções muito interessantes que hoje existem de análise de séries temporais que comparam a intensidade energética, ou seja, a quantidade de energia necessária para a produção de cada, digamos assim, de cada unidade monetária de riqueza no produto interno bruto. Se dividirmos o consumo pelo produto anual, encontramos aquilo que se chama a intensidade energética do produto. E há estudos muito interessantes que olham para as séries temporais de evolução do produto e de evolução do consumo de energia em termos mundiais, e que dizem, se nós projetássemos o consumo por exemplo, no início da década de 70, se projetássemos o consumo de energia mundial com base na intensidade energética que existia no início da década de 70, o consumo hoje, em 2014, seria muitíssimo superior, para aí 40% superior àquilo que se verifica efetivamente. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que entre o início da década de 70 e hoje, houve um progresso tecnológico do lado da demanda, ou seja, nos equipamentos que usam a energia para prestarem serviços de energia e fazerem funcionar a economia. Estamos a falar de motores, de iluminação, de tudo o que possamos imaginar, em todas as áreas da atividade económica e dos edifícios, etc. Não é? Estamos a falar de toda a sorte de equipamentos de transporte ou de utilização estacionária.
A evolução tecnológica tem tendencialmente ocorrido com incorporação do aumento da eficiência na conversão de energia final em serviço de energia, em aquecimento, iluminação, mobilidade, etc. Portanto, isto significa que o aumento da eficiência foi o responsável por hoje, em vez de termos aquele consumo que se registaria para o produto económico que hoje temos, que se registaria se não tivesse acontecido essa evolução tecnológica, um consumo global muitíssimo inferior. E, portanto, aquilo que hoje se diz é este efeito é um efeito que tem que ser explorado e é onde o potencial existe de facto, porque nas utilizações finais de energia existe um potencial de aumento de eficiência enorme na maior parte das aplicações, coisa que é mais difícil de afirmar nas tecnologias que fazem a conversão de energia primária e fóssil em eletricidade, por exemplo, não é? Em que os progressos tecnológicos já estão perto da saturação. Por exemplo, nós podemos dizer que na produção de eletricidade térmica podemos explorar um pouco mais as recuperações de calor, podemos tentar fazer com que a entrada do vapor nas turbinas se faça a condições de pressão e temperatura um bocadinho mais elevadas para aumentar o rendimento global do ciclo. Podemos fazer algumas coisas que aumentam uns pequenos pontos percentuais no rendimento, mas não é por aí. Agora, professor, mas na sua argumentação ficou assim uma ponte para uma questão importante, que é o esforço que os países, principalmente desenvolvidos, estão fazendo no sentido de alterar as suas matrizes. Vamos ficar no campo da eletricidade, a matriz elétrica, né, de diminuir o consumo de eletricidade com base em recursos não renováveis e aumentar o uso de recursos renováveis. O caso da Europa é um caso típico, o senhor é um profundo conhecedor disso, é o programa 20-20-20. Portugal fez um esforço muito grande de reduzir, né, alterar significativamente a sua matriz elétrica, ampliando a participação de solar e, acima de tudo, de energia eólica. A Alemanha está fazendo isso. E isso também é um vetor importante nesse processo de redução de emissão de CO2, não? Com certeza. Digamos que há vários instrumentos que temos que ter em conta em termos globais, nas políticas que hoje se desenham para procurar mitigar as emissões de CO2 ou CO2 equivalente, gases de efeito de estufa, chamemos-lhe assim, né? Porque o CO2 não é o único. E estamos a falar apenas do setor energético, né? Há outros setores que têm a ver com a atividade agropecuária, etc., que são responsáveis por emissões de gases de efeito de estufa, tipicamente o metano, fundamentalmente. Mas, de facto, tem havido essa preocupação, mas os instrumentos são diversificados. E se podemos falar que, por um lado, é preciso aumentar a eficiência da conversão térmica que usa combustíveis fósseis, por outro lado, uma vertente muitíssimo importante do lado da oferta é aumentar muito, tanto quanto possível, muito, a contribuição das fontes de energia renovável, daquelas que não emitem gases de efeito de estufa, para o abastecimento, para o suprimento energético da economia. E, finalmente, o terceiro pilar, poderíamos chamar-lhe assim, que é o aumento da eficiência do uso da energia em termos de utilizações finais. O aumento da eficiência do uso passa, por sua vez, por dois aspectos complementares muito importantes. Um, que tem que ver com aquele aspecto que há pouco referi, da inovação tecnológica, que contribui para que os equipamentos de utilização final, aqueles que nós usamos no nosso dia-a-dia, ou os estacionários nos edifícios, ou as coisas que nós usamos, que esses equipamentos progressivamente sejam cada vez mais eficientes e, portanto, precisem de cada vez menor quantidade de energia para prestarem o mesmo serviço. E a outra componente é a componente que nós habitualmente chamamos de componente de conservação de energia, que é ou que consiste no uso consciencioso, se quisermos, cioso dos equipamentos, no sentido de garantir que o serviço que eu obtenho de um dado equipamento, obtenho-o com o menor consumo de energia possível que presta o serviço de energia.
Por exemplo, se eu puder lavar a roupa na máquina de lavar roupa e conseguir um resultado, ou seja, o nível do serviço de energia que eu obtenho, o grau de satisfação que eu obtenho, um resultado satisfatório lavando a roupa em água fria ou lavando a roupa a 60 graus, se eu lavar a roupa a 60 graus consumo mais energia, mas eu não obtenho um serviço de energia melhor porque eu fico satisfeito com o facto de lavar a roupa com a temperatura normal da água, ou mesmo que ela aqueça a 35 graus, que é uma alternativa intermédia. E, portanto, eu posso utilizar o mesmo serviço de energia ou obter o mesmo nível de satisfação com o serviço de energia com consumos muito diferentes para o mesmo equipamento. Eu tenho um dado equipamento, até pode não ser o mais eficiente, pode ser uma classe de eficiência intermédia. Mas se eu for cioso na utilização do equipamento, então eu obtenho eu consigo uma situação em que estou a usar de um modo eficiente a energia que é posta em jogo para me prestar aquele serviço. O equipamento pode ser menos eficiente do que o topo de gama do mercado, mas eu uso de uma forma eficiente. Portanto, esta segunda componente, que tem que ver com a conservação de energia, aquilo que chamamos o uso consciencioso dos recursos ou dos equipamentos que prestam os serviços de energia, é a segunda componente do aumento da eficiência global do uso da energia em termos de utilizações finais. Portanto, por um lado, é preciso estimular, e há muitos programas muito diversificados com cambiantes muito diversos, estimular a penetração cada vez maior no mercado de equipamentos mais eficientes, por substituição dos mais antigos, ou por investimentos conscienciosos quando é necessário, digamos, concretizar uma nova instalação industrial ou construir um novo edifício de habitação, utilizar equipamentos os mais eficientes possível nessas circunstâncias, ou então, quando há digamos assim, um processo em curso, um processo industrial, por exemplo, eu posso ter uma fábrica montada com um determinado conjunto de equipamentos que nem sequer é legítimo nem sequer é atrativo do ponto de vista económico substituir num dado momento, porque eles estão muito longe de estarem amortizados. Então eu tenho que fazer o melhor possível por garantir que aqueles equipamentos que me permitem produzir um determinado produto são usados da maneira mais eficiente possível, né? E, portanto, eu tiro o melhor rendimento possível dos equipamentos que tenho instalados numa perspectiva de conservação de energia. Uma das maneiras possíveis de fazer isso, nomeadamente no setor industrial, mas não apenas, é automatizar uma boa parte dos processos, no sentido de garantir que, se aquele processo for gerido de uma forma automática, o automatismo pode ser parametrizado no sentido de atingir este objetivo em concreto, não é? Que é de usar a mínima quantidade de energia que é necessária para conseguir obter um produto final com a qualidade exigida e a produtividade exigida, etc. E, portanto, estas duas componentes são complementares na perspectiva de conseguirmos o objetivo do uso o mais eficiente possível da energia. O professor Nivaldo punha-me há pouco uma questão que, digamos, no palavra puxa palavra, acabou por ficar um pouco na penumbra e que é uma questão global muito importante, que tem que ver com os diversos níveis de desenvolvimento económico que se verificam em várias regiões do mundo. Elas são todas diferentes umas das outras e encontramos situações tão dispares como a África subsaariana ou as latitudes mais setentrionais da Europa, não é? em que os níveis de desenvolvimento e de bem-estar são abissalmente diferentes, não é? E, portanto, quando, por exemplo, se fala em países como a China ou a Índia, países que estão em vias de desenvolvimento, com muito mais progresso já hoje a registar-se do que em alguns países da África subsaariana, que ainda estão na fase de nem sequer se terem começado a desenvolver. Portanto, mas quando falamos desses países, estamos a falar de um fenómeno que é um fenómeno recorrentemente discutido nas cimeiras do clima, nas cimeiras planetárias do clima, que é o fenómeno da justiça relativa, da equidade, digamos assim. Quem é que pode legitimamente exigir à Índia, por exemplo, não é, que faça o mesmo nível de esforço que pode fazer uma Alemanha, uma Dinamarca, ou uma Noruega, ou uma Suécia, na transformação da economia para uma economia muito mais eficiente do ponto de vista da pegada de carbono que gera? Quem é que pode legitimamente pedir-lhes isso numa situação em que se pode dizer que, muito bem, nós estamos numa situação que é muito complicada, o futuro não é nada risonho, temos que fazer todos os possíveis por garantir que o futuro possa vir a ser melhor do que nós antecipamos se não fizermos nada por isso.
Mas essa situação foi criada pelos países que hoje estão desenvolvidos e têm bem-estar e desenvolvimento económico e as pessoas, em geral, em média, vivem bem. E, portanto, basicamente o que os países em vias de desenvolvimento podem dizer aos outros, e é o que dizem nas Cimeiras do Clima, por outras palavras mais diplomáticas, mas é o que dizem. Vocês foram responsáveis pela situação em que nós estamos agora, não nos venham agora dizer que nós não temos o mesmo direito de nos desenvolvermos que vocês tiveram quando começaram a desenvolver-se. Ou à moralidade, ou como em todos, como se costuma dizer num ditado português muito conhecido. E, portanto, esse é um problema muito, muito efetivo e muito real, que determina que nas cimeiras globais sobre digamos, o clima, o esforço de concertação se faça muito em função de os dois lados se aproximarem. O movimento tem que ser de encontro, não é? Entre as economias mais desenvolvidas e as economias menos desenvolvidas ou em vias de desenvolvimento, no sentido de haver uma real e efetiva transferência de conhecimento e de tecnologia e, eventualmente, de financiamento das economias mais desenvolvidas para as economias menos desenvolvidas, para garantir que o desenvolvimento destas últimas se faça de acordo com os padrões que é necessário que se venham a registrar, isto é, padrões de desenvolvimento que usem tecnologias o mais possível pouco carbono intensivas, não é? Para garantir que o desenvolvimento nos países mais desenvolvidos, as políticas se consistentemente venham a desenvolver no sentido de garantir cada vez maior mitigação das emissões, e no caso dos países em vias de desenvolvimento, que esse desenvolvimento se faça com a menor incorporação possível de carbono no produto. Não é? E certamente você tem um problema de custo, né? Porque, por exemplo, fazer um edifício inteligente na África é muito mais caro do que eu vou fazer um edifício burro na África, né? Eu atrevia-me a contradizê-lo. E olha, não sei, né? Porque depende muito dos casos concretos. Não é? Eu diria que, por exemplo, depende das condições climáticas. Fazer um edifício de muito baixo consumo ou de balanço energético nulo em alguns climas é muito mais fácil do que noutros. Quer dizer, eu diria que é muito mais fácil, por exemplo, fazer um edifício de balanço energético nulo na Tunísia do que na Dinamarca. Concordará comigo, com certeza. Sem dúvida, Pronto. sem dúvida. E, portanto, eu diria que as tecnologias devem ser exploradas neste sentido global, da mitigação, se quisermos, da minimização da pegada de carbono do desenvolvimento económico, sempre em função das condições concretas, das condições de fronteira que se verificam em cada caso concreto. Não é? Portanto, eu diria que um edifício bioclimático num clima favorável é muito mais barato do que num clima desfavorável. Em Portugal é muito mais fácil fazer um edifício de balanço energético quase nulo do que na Dinamarca. É muito menos, exige menos investimento. Mas se você tem na Tunísia, né, uma distribuição de renda desigual... sim, claro. Eu estou a falar em abstrato. E aí esse edifício inteligente é muito mais caro do que um edifício... Há uma outra coisa que é preciso ter em conta. O edifício inteligente é um conceito, eu diria que se calhar é mais... Ao contrário do que a terminologia dominante parece querer dizer, eu tenderia a dizer que um edifício inteligente é muito mais o edifício que é próximo do balanço energético nulo do que um edifício muito sofisticado, com muita informática e muita comunicação. Embora, tipicamente, se possa considerar que um edifício inteligente é um edifício muito sofisticado. Mas um edifício de balanço energético nulo é muito mais inteligente, diria o argumento que eu quero colocar é a questão de custo, né? Que vai um pouco naquela linha que o senhor acabou de colocar, dessa assimetria econômica mundial, né, que coloca que, se por um lado o problema do aquecimento ele é um problema global, né, ele atinge sociedades com níveis de desenvolvimento tão desigual que o combate, né, ao aquecimento global tem custos relativos extremamente diferenciados. Que foi o seu argumento, falar, bom, agora eu quero ter o meu carro, eu quero ter minha casa, eu quero ter isso, e eu não posso por causa da pegada de carbono, porque senão eu vou poluir o mundo, eu vou aumentar o aquecimento global. Entende? Por outro lado, quando você vai nos países desenvolvidos, eles também não abrem mão daquele padrão de consumo que já estabelece um nível de pegada de carbono também elevada. Quer dizer, então, com essa dificuldade, o que eu quero colocar
e contar aí com a sua análise, é como que nas cimeiras, eu sei que acabou de falar isso, mas é tão difícil assim nas cimeiras a gente chegar a esse consenso. Nós não conseguimos renovar o protocolo de Kyoto, e parece que os Estados Unidos assim, que como é o país mais rico e mais poluidor do mundo, é aquele que sofreria assim, as penalidades de custo maior caso o protocolo de Kyoto fosse. Quer dizer, será que os Estados Unidos ele está sendo assim, ele não está olhando para o resto do mundo? Assim, É bem verdade isso. Eu recordo-me muito bem da reação do então presidente George Bush a propósito de os Estados Unidos ainda não terem assinado o protocolo de Kyoto, dizendo que a economia americana não podia ser sujeita à perda de competitividade que a assinatura de Kyoto iria impor, com certeza. O que é um argumento... possivelmente ele nem sabe onde é que é Kyoto, mas tudo bem. Que é o Bush, né? George Bush provavelmente mas não saberá, claro. o atual presidente falou, não, nós vamos se envolver desde que não haja impacto sobre o emprego, né? Então... É uma coisa curiosa que se verifica, é que aquela argumentação, se quisermos, que figurativamente eu especulativamente antecipei dos países em vias de desenvolvimento nas cimeiras, é uma argumentação que não é só utilizada pelos países em vias de desenvolvimento, porque os países desenvolvidos fazem exatamente o mesmo, ou pelo menos alguns fazem, não é? No sentido de dizer, não, a nossa economia não pode ser prejudicada e, portanto, não vamos enveredar por uma situação em que, sem termos a garantia de que todos vão fazer exatamente a mesma coisa, se uns fazem e outros não, se nós fazemos vamos ser prejudicados e, portanto, a nossa economia é prejudicada e o cidadão americano é prejudicado porque pode ficar no desemprego e a economia e as exportações americanas vão diminuir e é uma grande desgraça para a economia americana ou para outro país que argumente de uma maneira semelhante. Há economias desenvolvidas que argumentam por estranho, enfim, não será tão estranho quanto isso, mas por inconveniente que isso possa ser, que argumentam no mesmo sentido que os países em vias de desenvolvimento. Que os países em vias de desenvolvimento dizem, para nós nos desenvolvermos não podemos assumir o ónus de cumprir certo tipo de preceitos. Que nós não temos culpa, né? Exatamente. Mas, digamos, a posição é compreensível nessa perspectiva, que nós estamos agora digamos, numa rampa de desenvolvimento que não é legítimo parar. Se é preciso que o nosso desenvolvimento se faça com uma pegada de carbono menor, então ajudem-nos, estejam disponíveis para isso. Prescindam de algumas coisas e ajudem-nos a fazer essa caminhada com uma pegada de carbono menor. Eu diria que esse é um problema de facto, e nas cimeiras, digamos, a convergência para Kyoto fez-se, não com, mas apesar dos Estados Unidos da América, não é? Como todos sabemos. O atual presidente americano afirma ter uma política de sustentabilidade bastante agressiva, agressiva no bom sentido, né? No sentido de ser efetiva e de intervir com bastante força. Foi de facto, aliás, buscar uma pessoa do MIT para a Secretaria de Estado, digamos, para gerir a área do governo dos Estados Unidos na área de energia, para essa finalidade. O que é certo é que não assume os compromissos internacionais, não se solidariza com os compromissos internacionais. E isso, de facto, é uma dificuldade muito grande. Eu diria que, por exemplo, ainda hoje de manhã conversávamos a propósito dos mecanismos de desenvolvimento limpo previstos em Kyoto estarem a ser utilizados a um nível muitíssimo mais baixo do que até ao ano anterior, à cessação da vigência do protocolo de Kyoto. Exatamente porque não foi possível renovar Kyoto. O pós-Kyoto ainda não está resolvido, não é? Eu diria que aqui a única coisa que podemos esperar é que, tal como foi possível em relação a Kyoto, apesar dos Estados Unidos, venha a ser possível definir o pós-Kyoto sem grandes atrasos, porque todos os atrasos são terríveis do ponto de vista do agravamento do problema, não é? Sem atrasos muito significativos. E mesmo que algumas economias mais desenvolvidas, nomeadamente a dos Estados Unidos, possam vir a não estar dentro dos consensos, ou completamente dentro dos consensos que se venham a criar, apesar de tudo, o resto do mundo conseguiu resultados muito interessantes com a implementação de Kyoto, não é? E, portanto, eu diria que, desse ponto de vista, embora não seja muito confortável para nós ficarmos
apenas com o argumento da esperança relativamente à convergência para consensos deste estilo, eu diria que provavelmente não conseguimos fazer muito mais do que isso, embora uma grande parte da nossa comunidade que trabalha na área da eficiência energética há muitos anos tenha contribuições das mais diversas, grãos pequenos e grãos grandes de contribuição, para assessorar os governos que intervêm nas cimeiras, para construir estudos, para construir propostas de evolução alternativas e inovadoras, para que elas possam ser argumentos adicionais nas mesas das negociações nas cimeiras mundiais. Portanto, há aqui uma responsabilidade da comunidade científica e técnica que eu acho que ela tem sabido honrar, não é? Que tem sabido assumir, e depois entregar os argumentos de natureza técnica e científica nas mãos dos negociadores, que têm que procurar encontrar os consensos com base nesses ingredientes. E eu acho que, de facto, tem havido esse esforço de toda a gente, da comunidade científica e técnica e dos negociadores políticos. Agora, para terminar assim e trazer um pouco para o caso de uma empresa como a CPFL, né, que é uma utility já há mais de 100 anos de idade, com uma larga experiência aí, né, eu vou lhe fazer uma pergunta assim, mais no campo da especulação, aproveitando a sua experiência como pesquisador nesse campo da eficiência energética, né? Mas mostrando assim que, por exemplo, essa empresa é uma empresa verticalizada, né? Então ela tem a parte de geração e aí ela, de certa maneira, ela reproduz algo que o Brasil é um ponto fora da curva, que é ter uma matriz elétrica das menos poluidoras do mundo, enquanto o resto do mundo são pontos dentro ou abaixo da curva de poluição, o Brasil é o inverso do mundo, né? 87%, quase 90% da geração elétrica brasileira é de fonte renovável, né? Então, nesse campo, nós somos um exemplo, em grande parte, graças a Dom João VI, que, ao vir para o Brasil, manteve esse país desse tamanho, continental, né, e preservou aqui a nação brasileira desse tamanho. Então, no campo da geração, o Brasil só tem a dar exemplos, né, e causa até estranheza para o setor elétrico brasileiro as críticas que a gente recebe de ONGs com relação à construção de hidrelétricas, que elas são acusadas de agredirem o meio ambiente, etc., né? O que realmente não há fundamentação científica e mesmo racional para isso, né? Mas aí, como o senhor, na sua exposição, colocou muito que há uma área que é muito sensível, muito importante, pelo lado da demanda. Se nós olharmos, então, para a área de distribuição, né, que é o topo da cadeia vamos chamar assim, da indústria de energia elétrica, né, que eu tenho geração, transmissão e a distribuição que está lá, né? Como é que o senhor vê, com a experiência que o senhor tem lá nos projetos de pesquisa com a RDP em Portugal, como é que o senhor vê as possibilidades de uma distribuidora contribuir para a diminuição da pegada de carbono? Há muitos mecanismos e há muita experiência acumulada no mundo em empresas do setor elétrico neste tipo de prática. Eu diria, mesmo assim, que a capacidade de intervenção de uma empresa do setor elétrico, e obviamente é mais fácil quando ela tem integração vertical, quando a cadeia de valor está toda dentro da empresa, porque uma coisa que se faz numa ponta da cadeia de valor tem repercussões, a própria empresa vê as repercussões nas outras fases da cadeia, e portanto é mais fácil desenhar e implementar projetos com racionalidade, porque esta perspectiva é possível, né? Quando se desverticaliza o setor, fragmenta-se, quebram-se os elos da cadeia e portanto as implicações deixam de ser tão claras e as decisões económicas deixam de ser tão racionais como são no ambiente verticalizado. Mas eu diria que depende sempre do contexto regulatório, a maior ou menor capacidade de intervenção que uma empresa, mesmo verticalizada, tem para, no setor
mais próximo do cliente final, que é o setor da distribuição, intervir no sentido de aumentar a eficiência global do uso da energia. Não é? É uma coisa curiosa que a quantidade de experiências diferentes que existe no mundo a propósito disto é bastante grande. Historicamente isto começou, eu diria, se calhar o berço destas experiências foi nos Estados Unidos, por paradoxal que isso pareça, em função da atitude política dos governos estadunidenses, mas foi nos Estados Unidos, com as utilities dos Estados Unidos, quando se desencadearam as tão conhecidas e citadas até à exaustão crises do petróleo da década de 70, que alteraram completamente os pressupostos do cálculo económico relativo à atividade destas empresas. E, portanto, elas viram-se na necessidade de atuar também do lado da demanda para conseguirem garantir a viabilidade económica do negócio. Portanto, é uma coisa curiosa. Hoje em dia há uma certa tendência para nos esquecermos, por causa dos aperfeiçoamentos que entretanto se foram fazendo ao longo destas décadas dos mecanismos regulatórios, há uma tendência para nos esquecermos que o início da intervenção das utilities elétricas do lado da demanda se deu por razões puramente de negócio. Puramente de negócio. Era mais lucrativo contribuir para diminuir a pressão da demanda sobre as infraestruturas de suprimento do que reforçar as infraestruturas de suprimento, por questões que tinham que ver com o custo do capital, com o custo do próprio suprimento, etc. Era mais barato, digamos assim, mais rentável do ponto de vista económico. Portanto, há uma certa tendência para nos esquecermos que o início da atividade de condicionamento da procura se deu por razões estritamente de negócio, não é? E, portanto, essa eu diria que é uma razão logo em si própria. É possível, dependendo das circunstâncias concretas da economia de um dado momento e da intervenção das empresas do setor, é possível encontrar razões justificadamente económicas para intervir e, portanto, fazer diminuir a pressão da demanda. Não é necessariamente sempre assim. Portanto, depende de cada caso. A análise caso a caso é que determina se isto é assim. E depois, na medida em que tem havido evolução regulatória ao longo destas décadas e depois as experiências perculam, digamos assim, disseminam-se por todo o planeta, experiências que se adquirem aqui influenciam a atividade regulatória acolá. Hoje em dia o quadro regulatório também é muito diferente de país para país, naturalmente, mas consoante o quadro regulatório sim é mais justificado do ponto de vista estritamente económico, na atividade económica de uma empresa, intervir no condicionamento da demanda, não é? O que é certo é que, eu diria, dificilmente não haverá casos em que, por exemplo, no setor da distribuição, dificilmente não haverá casos em que, por exemplo, a capacidade de abastecimento de um determinado setor da demanda carece de reforço, carece de um esforço de investimento e é altamente provável que o esforço de investimento, ou se quisermos fazer a análise comparada custo-benefício entre a opção do investimento em reforço de capacidade e a opção de investimento em diminuição da pressão da procura para adiar o investimento em reforço da capacidade, não nos venha a demonstrar que o investimento do lado da demanda, eu peço desculpa ter usado a palavra procura, do lado da demanda não é mais justificado do ponto de vista económico do que investir do lado da capacidade da infraestrutura, não é? E, portanto, eu diria que encontram-se inúmeros exemplos disto, desde o pequeno posto de transformação, não é? Que carece de duplicar a capacidade de transformação, um transformador novo, por exemplo, porque, entretanto, houve um bairro que se expandiu ou se está em expansão, há novas urbanizações e aquele posto de transformação já não é capaz de abastecer. Então, ou então uma subestação urbana, não é? Com a expansão da cidade, as subestações começam a ficar com uma margem de reserva cada vez mais pequena. E olhar para a possibilidade de intervir no sentido de aumentar a eficiência do uso da energia do lado da demanda. Ou olhar para a expansão da capacidade. Se olharmos para isto do ponto de vista do longo prazo, muito provavelmente o esforço de investimento no condicionamento da demanda é melhor, né? Do ponto de vista económico, justifica-se do ponto de vista económico, sem qualquer estímulo ou incentivo ou disposição regulatória que podia eventualmente facilitar este tipo de decisões. Mesmo que não facilite, em muitos casos, a decisão económica racional é no sentido
é no sentido de intervir do lado da demanda. Agora, o que é certo é que o quadro regulatório tem evoluído e, portanto, hoje as empresas são muito estimuladas, em alguns casos não tanto no interesse da própria empresa, sei lá, uma das modalidades que os novos quadros regulatórios têm é a modalidade das obrigações de eficiência energética. Impõem, nomeadamente para a continuidade do licenciamento da atividade de distribuição, impõem a observância de aumentos de eficiência no uso da energia. E, portanto, as empresas vêm-se confrontadas com a necessidade de, obrigatoriamente, terem que desenvolver programas de aumento da eficiência do uso de energia, por exemplo, oferecerem descontos na compra de equipamentos mais eficientes aos seus clientes, não é? Para garantir que eles são estimulados a substituir equipamentos menos eficientes por outros mais eficientes. Depois, medindo os efeitos que esses programas têm e demonstrando ao regulador que conseguiram atingir a meta de eficiência energética obrigatória que o regulador impõe. E, portanto, é possível. Depende muito do quadro regulatório, não é? Por exemplo, eu posso dizer que a experiência portuguesa tem evoluído nos últimos anos no sentido de não haver obrigações de eficiência energética, de haver leilões para as empresas poderem fazer propostas ou habilitarem-se a levarem a cabo programas de estímulo da eficiência energética junto dos consumidores finais, industriais, de serviços, residenciais, que não permitem às empresas recuperar o custo em que eventualmente incorram no lançamento desses programas. E, no entanto, as empresas do setor empenham-se em ir aos leilões e competem umas com as outras por posições de predominância nesses programas. O que só pode significar uma coisa, não é? Só pode significar que as empresas dão muita importância à imagem que criam junto do público de empresas preocupadas com o desenvolvimento sustentável, com a redução da pegada de carbono da economia, com o aumento do bem-estar e digamos assim, da vantagem que os seus clientes podem obter consumindo menos energia e obtendo o mesmo nível de serviço com um consumo mais pequeno e, portanto, com uma diminuição dos encargos no seu orçamento. Portanto, digamos que o marketing institucional que resulta da imagem verde, digamos assim, para chamar de uma maneira simplificada, é, no caso português, notoriamente o argumento principal para as empresas se empenharem em promover a gestão da demanda, não é? Porque senão não havia razão para elas sempre empenharem nestas circunstâncias economicamente mais adversas. Não é? O professor falou nesse tema de regulação que vai ser o objeto do nosso próximo workshop, que justamente vai analisar como a política regulatória é tão importante no sentido de alterar a política, de contribuir com a política energética. Eu agradeço muito e nós agora vamos entrar em seguida a parte das perguntas, capitaneados aqui pelo nosso mestre de cerimônia. Muito obrigado. Obrigado, e passamos agora para as perguntas da plateia. Temos também na internet, vamos dar a primeira pergunta na internet. Por favor, levante a mão, faça uma pergunta, procurem serem objetivos, de maneira tal que a maioria das pessoas possam participar. Já tem duas ali. Se puder dizer o nome, né? Já tem duas à esquerda. Já tem duas pessoas aqui que estão querendo. Vamos dar início, então, à pergunta da internet. Obrigado. Usar este papel? Posso usar? Claro. Boa noite, professor. O Invenção do Contemporâneo está sendo transmitido ao vivo pelo site da CPFL Cultura, onde internautas podem assistir online e enviar questões via chat. O senhor já deu alguns exemplos de ações que empresas preocupadas com a questão da política energética, mas o Renato gostaria de saber a opinião do professor a respeito das ações que os consumidores finais de energia elétrica podem fazer para garantir a segurança do abastecimento energético com baixo impacto ambiental. Os consumidores. Okay. Pode responder. Posso responder já? Rápido. Ok. Eu diria que os consumidores têm esta dupla possibilidade de intervir. Uma é, se forem suficientemente informados, porque isso depende muito da atividade dos agentes que no terreno possam contribuir para uma informação adequada dos consumidores. Entre esses agentes, os mais bem posicionados para o fazer são as empresas do setor elétrico.
Portanto, devidamente informados, os consumidores podem intervir investindo adequadamente. Isto é, sempre que precisarem de substituir um equipamento, substituírem por um equipamento que tenha uma etiqueta energética que garanta uma eficiência elevada na utilização da energia elétrica. E, por outro lado, se calhar, com mais importância no curto prazo e quando ainda não é necessário fazer investimento nenhum, e também dependendo da quantidade e qualidade da informação que lhes seja proporcionada, utilizarem os equipamentos que têm, aqueles que ocupam o seu dia-a-dia, na sua casa ou o seu veículo, portanto, o seu modo de mobilidade, utilizarem os equipamentos que têm de uma forma conscienciosa, na perspectiva de obterem os serviços dos equipamentos que detêm com o menor consumo possível. Isto quer dizer coisas tão simples quanto aquela sacramental ilustração que toda a gente se lembra, em primeiro lugar, que é não deixar luzes ligadas quando não se está num determinado compartimento. E isto é válido tanto para o setor residencial como para o setor dos serviços. Deixar open space sem escritório com a iluminação ligada quando se está no intervalo do almoço é um disparate. Quer dizer, nós podemos ter lâmpadas T8 que nem sequer são muito eficientes, mas se as deixarmos ligadas durante a hora do almoço, elas vão consumir, além de não serem eficientes, vão consumir durante um período em que não é necessário, não é? É óbvio que podemos substituir as lâmpadas T8 por lâmpadas T5, elas proporcionam o mesmo nível de serviço de energia com muito menos consumo, mas as lâmpadas T5, além de consumirem menos, também não devem ser deixadas ligadas durante a hora do almoço, porque consomem e não estão a prestar nenhum serviço de energia útil, estão simplesmente a iluminar um espaço que não está a ser usado. E da mesma maneira se pode dizer a condução do nosso automóvel, que tem um motor de combustão interna relativamente ineficiente, é muito ineficiente o motor de combustão interna, então comparado com o motor elétrico dos veículos elétricos, eu diria lastimável do ponto de vista da eficiência, mas lastimável que seja, se nós tivermos uma condução agressiva, consumimos muito mais combustível do que se tivermos uma condução, podíamos dizer, ecológica, não é? Suave. Não ter grandes acelerações nem grandes travagens, antecipar a necessidade de parar e desacelerar suficientemente antes. Tudo isso se traduz em comportamentos conservativos e corresponde àquela segunda dimensão que eu referi há pouco. Uma é a substituição de equipamentos por outros mais eficientes, outra é usar aquilo que se tem da forma mais conscienciosa possível. Portanto, o consumidor final pode ter um papel muito importante. O que é necessário é que o consumidor final esteja suficientemente informado e, estando informado, se capacite que ele tem um papel a desempenhar. A propósito disso, e com isto me calo para não ocupar demasiado tempo, há uma barreira sacramental que se costuma identificar nesta área da transformação do mercado para a eficiência, que é a barreira da pequena importância relativa das ações. Não é? As pessoas podem dizer, que importância tem eu deixar uma lâmpada fluorescente compacta de 11 watts ligada durante algum tempo, mesmo que não seja precisa. A questão é que, se toda a gente pensar assim, são milhões de lâmpadas fluorescentes compactas de 11 watts e multiplicado 11 watts por milhões dá megawatts sem conta. E, portanto, esta barreira dos pequenos usos é uma barreira muito identificada e que só se consegue ultrapassar consciencializando os consumidores finais de que aquilo é suficientemente importante, por pequeno que pareça. Não é? Ok. Boa noite. Muito obrigado pela palestra, foi muito boa. A dúvida que eu tenho é o seguinte, está sendo desenhado um cenário para Paris no ano que vem, que os Estados Unidos, de fato, até agora não ratificaram o protocolo de Kyoto, mas a gente sabe que o cenário de hoje é muito diferente daquele em Copenhague em 2009. Né? A gente tem o advento aí do shale gas, então as emissões deles estão diminuindo, eles se prepararam internamente e o mercado interno está cada vez mais habilitado e procurando uma maior eficiência e também se estruturando com mercados regionais. Isso internamente. Além disso, vários acordos bilaterais já acontecendo. Estados Unidos e China, inclusive, conversando com relação a clima. Né? E escutei uma expressão muito boa hoje, que as coisas vão mudar. Né? By design or by disaster. Então, e nisso, ou seja pelo desenho, ou seja por um desastre, sendo uma crise tão
entendo iminente, por que não dizer, quais são as oportunidades? A gente sabe que em toda crise há oportunidades, né? Quais são as oportunidades no geral e para uma empresa do setor elétrico de uma crise dessa climática? Eu diria que há talvez duas maneiras de olhar para isso na perspectiva de uma empresa concreta. Não estamos a falar dos atores mundiais, países que participam nas cimeiras, estamos a falar de empresas. Eu diria que, por um lado, há a questão, e são questões que já hoje falámos, eu penso que são duas vertentes fundamentais. A primeira tem que ver com, no planejamento de longo prazo, garantir que a gestão da demanda faz parte do portfólio das opções. Isto é, olhar para aquele fenómeno que eu referi há pouco, de que só através do aumento da eficiência das utilizações finais é que se verifica que hoje o consumo de energia é muito abaixo daquele que seria se a intensidade energética não tivesse diminuído ao longo dos anos. Portanto, intervir na gestão da demanda é uma espécie de seguro de longo prazo, na perspectiva de que a empresa, intervindo ou usando a gestão da demanda como uma das opções do portfólio do seu planejamento, está a garantir que no futuro as opções que tem necessariamente que continuar sempre a usar de investimento no reforço das infraestruturas de suprimento, né, do lado da oferta, é muito mais racional do que poderia ser se não olhasse para a gestão da demanda. Porque subtrair procura futura é um seguro que se obtém hoje, no presente, para as opções de investimento no aumento da capacidade das infraestruturas de abastecimento, né, do suprimento. Portanto, essa é uma das vertentes que eu penso que é muito importante. A segunda tem que ver com o cultivar a imagem corporativa, porque num cenário em que as empresas, mesmo num cenário em que isso não seja muito provável no curtíssimo prazo, há que ter a prudência suficiente para nos precavermos contra, ou para, melhor dizendo, para nos precavermos para a situação de um mercado muito mais competitivo num futuro próximo. A capacidade que uma empresa tenha de se mostrar aos seus potenciais clientes, eventualmente pelos quais vai passar a ter que competir, com uma imagem corporativa muito mais favorável, é muito mais importante para a sua capacidade de sobrevivência e de intervenção no mercado. Né? Porque portanto, eu diria que no portfólio do planejamento não pode deixar de estar a opção da gestão da demanda para garantirmos um portfólio racional do ponto de vista económico, mesmo estritamente do ponto de vista económico, e do ponto de vista da capacidade de intervenção na competição. A imagem corporativa é fundamental. E eu diria que hoje em dia, numa boa parte dos casos, é uma das justificações mais importantes para que empresas do setor elétrico em outros mercados muito mais competitivos intervenham, e não precisam de obrigações de eficiência energética, intervenham na gestão da demanda. Não é? Portanto, eu diria que essas duas vertentes me parecem muito importantes. Não é? E são oportunidades, claramente, que ou se agarram hoje suficientemente depressa, ou outros agarrarão, porque as oportunidades estão aí para toda a gente. Não é? E, portanto, é uma questão de velocidade de agarrar as oportunidades. Não é? Boa noite, professor. Retomando um pouco dessa última parte do diálogo aí com o professor Nivaldi fez uma afirmação, mas é um pouco, talvez, imprecisa para a realidade brasileira, que o CPFL é um grupo verticalizado. De fato, ele como um grupo é verticalizado, mas a empresa, na realidade, ela é desverticalizada. Ela tem atuações em todos os segmentos, mas no segmento de distribuição no Brasil é totalmente desverticalizado, mas com uma diferença em relação à maior parte da regulação na Europa, que a comercialização está junto com a distribuição. Então, ela é uma distribuidora que comercializa energia. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade de que sinais regulatórios podem ser colocados num modelo regulatório desse, para que, de fato, a eficiência energética seja uma realidade em empresas distribuidoras, porque, ou seja, dentro de um ciclo de revisões tarifárias, quer dizer, um crescimento do mercado representa um ganho para as empresas ao longo desse ciclo.
Sim, então, quer dizer, como compensar, como criar um sinal regulatório que, de fato, incentive uma empresa distribuidora dentro desse modelo a buscar essa eficiência no uso da energia elétrica? Eu diria que, classicamente, há 3 modalidades fundamentais. Há uma daquelas que já hoje referi, que é a introdução de obrigações de eficiência energética, e, portanto, isso é transversal. As empresas passam todas a ter que respeitar uma quota de envolvimento em promoção de eficiência energética. É talvez a menos interessante do ponto de vista da perspectiva empresarial, porque é uma simples obrigação que é preciso cumprir. A outra modalidade é daquilo que nós costumamos chamar o desacoplamento entre os lucros e as vendas, não é? Basicamente. E isto passa por um modelo regulatório que podemos chamar de garantia de receita, não é? No essencial, que é o modelo regulatório que temos hoje em Portugal, por exemplo, e que é usado em vários outros países do mundo, e que, no essencial, determina que aquela empresa tem uma relativa garantia de receita em função do histórico da sua intervenção, o que permite que, complementarmente, no edifício regulatório, se incluam dispositivos e disposições que permitam que as empresas se envolvam em gestão de demanda, porque têm a garantia da realização da receita. Isto é, envolverem-se em gestão de demanda vai necessariamente, fazer com que incorram em eventual diminuição do volume de vendas, porque o aumento de eficiência se traduz numa diminuição do volume de vendas, mas não necessariamente numa diminuição do volume da receita que é necessária para garantir a sobrevivência e o progresso financeiro da empresa. E, portanto, um mecanismo regulatório que determina um cap de receita e que vai regularizando, enfim, bianualmente, melhor dizendo, a quantidade de receita que a empresa pode aspirar a realizar para garantir a sua saúde financeira, mesmo que tenha estímulos de natureza económica fortes, como sejam os estímulos de eficiência económica, não é? Nesse cálculo da receita estimada e esperada. E o terceiro é a introdução de mecanismos de realização de receita que podem ser por via fiscal ou por via tarifária, de realização da receita para a criação de fundos que podem ser administrados, numa boa parte dos casos, pelas empresas do próprio setor, noutros casos por entidades independentes. Sei lá, o Reino Unido, por exemplo, tem uma história de muito sucesso com o Energy Saving Trust, né, que é uma entidade autónoma que não está vinculada a nenhum setor, a nenhuma vertente do setor energético, nem à elétrica, nem a outras, nem a do petróleo, nem nada disso. Portanto, o Energy Saving Trust administra um fundo criado com base numa recolha de uma pequena contribuição que todos os consumidores fazem na sua fatura de energia para promover ações de eficiência energética. Numa grande parte de outros países, o esquema regulatório prevê que a realização de fundos por esta via, portanto a realização de receita por esta via, permita mobilizar e envolver as empresas do setor elétrico, em particular, na promoção de ações, na perspectiva de que elas são financiadas por este fundo, não é? E, portanto, estes são os 3 mecanismos regulatórios principais que hoje estão aí a ser utilizados pelos países, pelos governos, não é? Para fazer com que as empresas do setor se envolvam de uma forma mais efetiva na promoção da eficiência. Mas isto não quer dizer que a regulação seja indispensável. Eu volto a frisar, porque acho que é muito importante que não nos esqueçamos que nos primórdios, o Demand Side Management, como se costumava chamar nessa altura, nasceu por razões puramente de negócio, não é? E a gestão da demanda começou por razões de negócio. A verticalização facilita porque, se nós, digamos, também nos primórdios, as empresas do setor elétrico se envolveram em gestão da demanda, eram verticalmente integradas, tinham a geração e tinham a distribuição. O que o Dr. Urbina falou, que aqui é uma verticalização de holding. Sim, de holding. Mas não é uma como existe em Portugal, por exemplo, a EDP é uma empresa desverticalizada, mas que tem a sua holding, lógica interna vertical, claro, porque tem uma holding que administra o conjunto. E que tem sinergia dentro. Exato. Digamos que eu diria, e tenho essa opinião desde há muitos anos, que uma empresa verticalmente integrada de uma forma efetiva, a mesma empresa que administra todas as fases da cadeia de valor, consegue, com base nas opções da gestão da demanda,
tomar decisões racionais no reforço da capacidade de geração, por exemplo, nos dois extremos da cadeia de valor, e tomar decisões racionais e que são importantes do ponto de vista do interesse geral, do interesse da sociedade, não é? Do interesse geral. Porque se eu tomar decisões mais racionais do lado da geração, é a sociedade no seu conjunto que beneficia, não é? E, portanto, se elas forem irracionais do ponto de vista económico para aquela empresa verticalmente integrada, elas são racionais para a sociedade no seu conjunto. E isso só ocorre se a verticalização for efetiva, portanto, se a mesma empresa administrar as diversas fases da cadeia de valor. Isso é uma opinião pessoal, digamos, um pouco a contracorrente com o que tem acontecido ultimamente. Bom, nós vamos agora para a última pergunta. Boa noite. Alô? Boa noite. Sou Roberto Brandão. Eu queria a sua opinião. Vocês já tocaram nesse assunto antes, mas a gente vem nas negociações climáticas numa evolução que foi o Kyoto, que foi implementado parcialmente, aí teve as discussões de Durban, que não foram conclusivas, mas que chegou a um acordo ao final de negociar um acordo vinculante mais à frente. Um acordo vinculante de negociar um acordo vinculante mais na frente com metas de emissão, etc. E é nesse momento que a gente está, nessa transição. E eu queria puxar, para o senhor falar mais um pouquinho, a gente tem uma questão muito importante, é que hoje em dia o maior emissor já não é mais nem os Estados Unidos, nem a União Europeia, é a China. E os países mais populosos, o Brasil é relativamente populoso, mas emite muito no uso da terra, hoje em dia já nem tanto, na energia emite pouco relativamente. Mas os grandes países em desenvolvimento, que são a China e a Índia, não só emitem muito mais, como são países que têm como recurso natural nativo principal carvão. Tem grandes reservas de carvão e tem capacidade de pagamento, sobretudo para residências e setor de serviços, muito baixa, né? Que às vezes a gente vê muito, sobretudo na Europa, uma coisa, não, o custo-benefício de tal medida, os custos evitados, etc. Mas quando você está em economias em desenvolvimento, sobretudo em economias pobres, o custo tangível da medida é a variável principal. Quer dizer, eu estou evitando um custo muito maior, não, mas eu não tenho dinheiro para evitar. Eu tenho que pagar menos porque é o dinheiro que eu tenho. Eu não sou rico, eu sou pobre. Claro. Então, é esse raciocínio que a gente vê muito na Europa. Ele, no papel, funciona bem, mas em economias muito pobres, às vezes, não funciona. Eu evitaria... Seria muito melhor se eu tivesse um serviço de saúde que me permitisse viver mais, etc., mas eu não consigo ter. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais disso. Quer dizer, a gente tem um drama, eu acho que não é nem o caso do Brasil. O Brasil tem uma situação até melhor por recursos que tem naturais, que são baratos e são renováveis. É um privilégio. No caso, nem a China nem a Índia têm população mais do que 5 vezes maior do que a do Brasil, cada um deles, numa área grande, mas que é limitada, com recursos naturais renováveis bastante limitados e muito carvão barato. Então, é um pouco isso. Os grandes países de desenvolvimento, como é que eles se posicionam nessas negociações globais? Grandes países, nomeadamente China e Índia. Eu compreenderão, não tenho participado diretamente nas cimeiras, estou, por vezes, nos bastidores, a construir algumas propostas. Não para todas as cimeiras, mas para algumas já tenho ajudado a contribuir, já tenho contribuído digamos, a participar em equipas que elaboram algumas propostas, mas não tenho ido às cimeiras e não tenho assistido diretamente à argumentação dos países em vias de desenvolvimento. As questões que levanta são completamente objetivas, é exatamente isso que se passa, quer dizer, na realidade, os países que têm recursos fósseis em relativa abundância e com um custo de exploração relativamente baixo face às opções alternativas com uma pegada de carbono menor, dificilmente não enveredarão por investir nesse tipo de suprimento, não é? Obviamente que o problema coloca-se na relação que tem necessariamente que ser examinada entre os países mais desenvolvidos e que conseguem, se quiserem, não é? Contribuir para que as opções de suprimento nos países em vias de desenvolvimento sejam menos dependentes desse tipo de recursos fósseis, através
Eu diria que é quase inevitável, através de alguns fluxos financeiros que ajudem a pagar o preço adicional pelas opções que são menos poluentes, não é? Que são menos emissoras de carbono. Verdade se diga, eu acho que é preciso ter alguma justiça. Verdade se diga que a China da Índia não tenho ouvido dizer, nem consegui ler até hoje nada que se pareça com isso, embora já lá volto. Não é inteiramente verdade o que eu ia dizer. A China tem tido, embora com graus de intensidade variáveis ao longo dos últimos anos, uma preocupação muito forte com estas questões das alterações climáticas e com a eficiência energética da economia no seu conjunto. Tem procurado desenvolver programas de gestão da demanda que fizeram com que, quando a gente olha para as curvas, haja ali uma pequena inflexão, aqui há 2 anos atrás, que entretanto se perdeu um pouco porque a intensidade do esforço diminuiu de novo. Mas a China também se tem preocupado em não investir apenas em carvão, não é? Tem investido muito em ciclo combinado, tem importado muita tecnologia de ciclo combinado, um pouco ao arrepio da sua própria capacidade endógena de montar outras opções que usam carvão, e eles dominam a tecnologia de ciclo de vapor sem grande dificuldade, ou sem nenhuma dificuldade, e portanto poderiam ter optado por construir desde logo, e no entanto optaram por investir muito em ciclo combinado, em tecnologia que eles não dominam tanto, ou pelo menos não dominavam tanto quando investiram, não é? Nessa altura. Portanto, verdade se diga que mesmo assim a China não tem sido muito mal comportada desse ponto de vista. O que acontece é que o crescimento chinês é avassalador do ponto de vista do aumento do produto, não é? E isso não se faz. A correlação, o professor Nivaldo dizia isso há pouco, embora sem ser por estas palavras, a correlação entre o crescimento do produto e o crescimento do consumo, nós olhamos para as séries temporais e verifica-se uma correlação sempre muito forte em termos globais, e na maior parte das economias em desenvolvimento é isso que acontece. E portanto, eu diria que o que acontece é que o crescimento económico chinês é avassalador e portanto, isso tem consequências inevitáveis desse ponto de vista. Mas não é justo esquecermos que a China tem feito alguns investimentos que não são tão gravosos desse ponto de vista. Agora, se as coisas continuarem tal como estão e não se chegar a um acordo, ao tal acordo vinculativo de segunda ordem que em Durban se decidiu, quase certeza que é inevitável que isso venha a acontecer. No caso da Índia, eu estava para dizer que não tenho lido o suficiente sobre isso, mas a Índia é um caso interessante que se caracteriza por ter um portfólio muito vasto de ações assumidas e aparentemente em concretização, assumidas pelo governo na área da gestão da demanda, desde etiquetagem, definição de estándares mínimos de eficiência energética, aumento da eficiência nos transportes, inúmeras ações que são, nós olhamos para elas e para o descritivo que as acompanham, e encontramos lá pontos de contacto fortíssimos com as políticas energéticas, por exemplo, da União Europeia, mas depois, quando aprofundamos, verificamos que não há mecanismos de medição e verificação, de monitorização e verificação do cumprimento desses programas, e as estimativas do resultado da aplicação desses programas nem sequer existem. Portanto, é uma situação relativamente complicada. Parece haver uma vontade de concretização, mas parece não haver domínio dos mecanismos de concretização efetiva desses programas e tão pouco de verificação dos seus resultados. De modo que eu diria que, do ponto de vista do funcionamento das cimeiras, eu acho que há um risco enorme de que possa acontecer um investimento substancial na utilização de recursos fósseis endógenos, não é? Porque, digamos, quer a gente queira, quer não, nas políticas energéticas globalmente, nas políticas energéticas contemporâneas, um dos pilares fundamentais que os governos usam, ou um dos instrumentos fundamentais que os governos usam para o objetivo fundamental da segurança do suprimento, não é? É o uso de recursos endógenos. E os recursos endógenos podem ser fósseis, não são necessariamente renováveis, não? Podem ser fósseis. E, portanto, numa perspectiva de desenvolvimento económico e de segurança de abastecimento de energia à economia, utilizar os recursos próprios é uma opção
dificilmente condenável, não é? Do ponto de vista das opções políticas. Segurança energética. A segurança energética. Não é? A segurança energética é um objetivo. Nós podemos dizer que nenhum governo vai abrir mão disso. Nenhum governo vai abrir mão disso. Não há nenhum governo que, a olhar para nós com cara séria, possa dizer que esse não é o seu objetivo fundamental, porque é sempre o seu objetivo fundamental. E, portanto, usa os instrumentos que tiver que usar. É óbvio que as restrições que lhe forem impostas, ou melhor, as restrições que ele tiver que observar, podem ser algumas impostas, outras que resultam de consensos em que ele quer participar voluntariamente. Mas esses consensos não se obtêm sem contrapartidas, não é? Digamos, os mecanismos de desenvolvimento limpo são um exemplo, no caso do Protocolo de Kyoto, de estabelecimento de contrapartidas. Há envolvimento em digamos assim, mecanismos de desenvolvimento que diminuem a pegada de carbono, mas eles são com contrapartidas e os países têm que ter contrapartidas para se envolverem. E digamos que esta sintomática falta de interesse repentina dos países pelos mecanismos de desenvolvimento limpo que estavam previstos no Protocolo de Kyoto, depois do pós-Kyoto ainda não estar resolvido, isto é, no pós-Kyoto e ainda sem o pós-Durban, digamos assim, não é? É sintomático e é muito preocupante. Portanto, eu diria que não consigo dizer melhor do que estamos condenados a entender-nos relativamente a isso. Não é? Os países estão condenados a entender-se. Na perspectiva de que, agora retomando as nossas considerações iniciais, não é o planeta que está em risco, somos nós que estamos em risco, e ou os governos se entendem, ou nós estamos mesmo em risco, basicamente. Portanto, eu acho que nós estamos enrascados. Enrascados, exatamente. Eu diria que já hoje temos que nos preocupar em remediação e para além da prevenção. Não é? A prevenção impõe-se, mas a remediação já se começa a impor também. Há fenómenos extremos de natureza climática aí hoje a acontecerem com uma frequência muito maior do que aconteciam há uns anos. Há estudos nesse sentido que contabilizam fenómenos climáticos extremos nos últimos anos e a série é monótona crescente e assustadoramente crescente. E, portanto, eu diria que já hoje temos que pensar em remediação, não é? E não apenas em prevenção. Bem, obrigado pela palestra. Pedimos desculpa se tem alguns de vocês que não foi atendido, que não conseguiu formular as suas perguntas. Pedimos desculpa para isso, mas nós estamos continuando amanhã na Invenção do Contemporâneo, só um segundo, continuamos o módulo do mês de agosto com, vejam vocês, mudanças climáticas rumo a um novo acordo global, justamente para Paris 2015. E teremos um indiano aqui, olha, vejam bem, justamente na pergunta, Pavan Sukhdev, discutindo o tema a contribuição e o papel das empresas frente às mudanças climáticas. Portanto, nada mais, digamos, ligado a essa continuidade como nós temos nesse módulo de Invenção do Contemporâneo, amanhã às 19 horas aqui nesse espaço. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês e principalmente do nosso convidado ilustre de Coimbra, né, o professor Antônio Martins, e, naturalmente, o professor Nivaldi, que nos acompanha sempre nessa empreitada. Gostaríamos de um aplauso de agradecimento para os nossos convidados. Muito obrigado. Professor, parabéns, excelente.